sim, bora. Negócio aqui meio puxado, mas aqui é o horário que sobrou, 1 da manhã, quer dizer, 1h47. Mas vamos lá, vou abrir aqui o Profit e queria trazer pra vocês o que eu achei dessa primeira semana na sala de sinais. Real, a sala de sinais pra mim, é, esse aqui é o Profit que eu tô abrindo, é o Profit para o Windows em cima do emulador do Windows, que é o Parallel Desktop. Vamos deixar ele abrir. Beleza? Como que nós estamos aqui? Eu vou passar por alguns pontos muito interessantes e que tem total impacto, tá? A vontade de pegar o logo aqui, mas eu não vou abrir a conta. Mas vou mostrar aqui. Aproveitar que o mercado tá parado, se não puxa muito o processamento da máquina e tudo mais. Eu tô falando aqui de uma operação que tá aberta há exatamente. Deixa eu ver, a última vez que eu operei aqui foi no dia. Ó, ela tá aberta desde o dia 22, tá bom? Então, a gente tá falando de uma operação que não é uma operação curta, de longe é uma operação curta, tá? Essa operação, ela em si, já tá. Opa, deixa eu ver aqui, esse mouse voltou. Calma aí, momento que deu problema aqui. Ó, o Profit deu uma travada aqui que eu vou fazer. Nossa senhora. Deixa eu dar um ESC em tudo aqui. Que foi o nosso amigo Windows aqui, que eu usei atalho de Mac no Windows e não ia funcionar mesmo. Mas vamos lá, vamos ao nosso amigo Profit. Aberto ele novamente. Vou fazer o seguinte: Ctrl mais ou Shift mais. Isso aqui para dar o zoom. Eu tô usando um teclado aqueles mini e é o outro atalho. Shift menos, aqui vai reduzir e beleza, tá? O que acontece? Eu tô numa sala de operação e essa sala de operação para mim, tá? Tem muita gente que fala, mas Kaique, só de operações, é isso, é aquilo. Tudo bem, tá? Passei por algumas salas de operações que os sinais realmente não batiam. Alguns sinais eles não tiveram confluência, até que eu tive a brilhante ideia de poder operar utilizando meus próprios indicadores, onde eu quero trazer um livro, quero poder trazer uma leitura dinâmica do livro e trazendo juntamente uma explicação desse livro com vocês do mercado financeiro, que é o Dias de Investido do Buffer, e também um livro de análise técnica, tá bom? Esses dois livros, um complementa o outro, e assim a gente vai pegando cada capítulo, vamos destrinchando. Mas eu quero falar aqui da primeira semana na sala de sinais. Essa sala de sinais, poxa vida, eu não vou falar o nome ainda, porque eu quero fechar positivo. Essa operaçãozinha aqui foi um setup de médias que eu cheguei aqui, o setup mais clean, mais limpo, que me agrada, que eu me sinto mais confortável de estar operando, não preciso de trocentos indicadores, volume, nada. Claro, tem o setup não pode dizer, de fluxo, tem setup para Fibonacci, tem setup para tudo que é tipo de estratégia, tem tem um setup. Tem um setup novo que eu quero montar o indicador, e isso eu quero também trazer no próximo bate-papo, que é o que? Que é um setup de onde está sendo muito utilizado de cripto. Eu quero poder trazer isso para a bolsa e poder estar utilizando esse setup, tá bom? Não é sim o setup, mas sim a elaboração de indicador.
E vai ter uma aula específica que eu vou estar falando sobre isso. Mas eu quero explicar sobre a parte da sala de sinais, que a gente resume algumas coisas. Deixa eu ver aqui se eu tenho o User Export, raio gráfico, Notepad aqui. A sala de sinais ela pode ser resumida em algumas coisas, tá? Como assim algumas coisas? Deixa eu aumentar aqui o zoom. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom. Pronto, beleza. Tá. A sala de sinais, a gente não pode ficar o quê? Dependente da pessoa. Tá? A gente não pode ficar dependendo do operador que está na nossa frente. Cara, não faça isso. Não fique dependendo do operador, tá? Por quê? O operador, ele tá lá para realizar a análise dele, para operar, principalmente para operar, né? Mas para passar o ponto de vista dele, o ponto de vista analítico. Então, não depende dele. Tenha também a sua opinião. Faça um debate com o que? Um debate que gere valor. Não seja um debate meio redundante. Tipo, você está numa tendência de baixas, você querer ir contra a tendência com argumentos infundáveis. Então, não adianta. Então, se for debater, debata com argumentos que façam sentido. Como, por exemplo, a tendência de baixa que está ocorrendo é por causa que as ações da Ambev estão desvalorizando, a Petro não está puxando tanto e ainda não tem fluxo no mercado lá fora, ou é feriado lá fora, por isso está ocorrendo essa baixa. Análise, essa aqui é fundamentalista, mas eu trouxe vários pontos que são e que fazem sentido estar debatendo. Essa é a minha primeira impressão que eu tenho da sala de sinais. A gente não pode ficar dependendo da pessoa. A gente precisa poder debater, ter argumento e saber poder entrar e sair. Tá? 2. Foco. Cara, eu não preparei o setup, eu não organizei o local onde eu tô, mas eu quero poder colocar a câmera para gravar. Ainda não é o momento, mas foco. Pessoal, quando for entrar numa sala de sinais, eu falo isso para experiência que eu estou tendo, porque eu operei bastante tempo já estamos indo aí. Eu comecei a programar, ao mesmo tempo que comecei a programar, ao mesmo tempo que comecei a operar também, então estamos falando entre mais ou menos entre 6 a 5 anos já de mercado. Então eu passei um pouco de cada um e eu já passei, como eu disse, em várias salas de sinais, já operei com a minha própria análise. Opero hoje com a minha própria análise, mas com a ajuda um pouco de salas de sinais, e eu estou querendo ter essa experiência novamente com os operadores da atualidade, porque beleza, não adianta eu comparar uma operação que é realizada em 2018 com a operação que é realizada hoje. Por exemplo, plataformas estão totalmente mais avançadas, mas tipo, não precisa ficar dependendo, um exemplo, somente do MetaTrader. A gente tem o Profit, a gente não precisa ficar dependendo, um exemplo, do MetaTrader 4 ou Forex, nós temos o Black Arrow. A gente não precisa ficar dependendo, um exemplo, do TraderView. A gente tem esqueci o Vector para cripto. Então, são ferramentas que estão aí para nos auxiliar, independente da plataforma que a gente tiver. Por exemplo, eu estou utilizando o Mac, eu pensei que abriu o Profit para Mac, mas abriu para Windows, então vamos utilizar de Windows. Então, vamos manter o foco. Se o nosso foco é, por exemplo, o meu foco realmente é B3, tá? Mas, se houver necessidade, como assim necessidade, cara? Preciso tá indo para um outro mercado. Um exemplo, preciso ir iniciar no Forex. Só um instante aqui. Deixa eu dar uma organizada nas coisas aqui. Os trem. Pronto, organizando aqui os trem. Aquele momento aqui que quem quer presta atenção fica, quem não quer meio que
pula fora. Mas, por exemplo, eu quero ficar na B3. Mas, se eu precisar ir pro Forex, ou Forex, eu vou ir. Se eu precisar ir pra cripto, eu vou ir, entendeu? Mas o meu foco tá na B3, tá em contrato futuro. Por exemplo, eu só opero um único ativo, o InFoot. Somente esse ativo. Para mim é o que basta. Coloca dinheiro no bolso e o pão na mesa, tá bom? O InFoot para mim é foco, entendeu? É uma das partes que eu levo muito a sério. Depois disso, a gente vai pro terceiro ponto da sala de sinal. O terceiro ponto da sala de sinal é emocional. Esse aqui é muito importante. O E, vamos ver se eu vou entrar aqui. Emocional. Depois de trocar a pilha do teclado. Mas enfim, o emocional, por quê? Vamos dizer que esses dias eu passei por. Como sou programador, passei por algumas coisas que na área de programação nós estamos enfrentando. Então, impactou muito emocional. Eu não vou chegar aqui esculachando uma sala de sinal ou esculachando um operador falando que a sala não presta. Por que eu tô falando isso? Entrei na sala, fiz o vídeo de entrada, foi a primeira semana e toda semana eu quero fazer um overview de como que foi, resultados e nesses aparentes, tá? E sendo totalmente transparente em ambos os casos. Então não adianta eu mentir e falar que a sala é uma merda, sendo que meu emocional tava uma merda. Então, como eu sempre deixo no meu gráfico plotado, vou botar aqui no meu gráfico, meus pontos de entrada e saída, muitas das coisas que aconteceu aqui, tanto em conta real como no simulador, no simulador eu tô positivo, na conta real fechei negativo. Mas por quê? Por causa do emocional. O emocional tava ruim. Então, vou voltar aqui pro Notepad. Então, julgamento. Isso aqui resume em tudo, tá? Não vou fazer um vídeo muito longo, mas o julgamento é muito pesado. Por exemplo, eu vi, vamos seguir a regra 80-20 aqui, tá? 80-20. 80% das pessoas que estão na sala, elas respeitam o que? Respeitam o foco, respeito emocional, tem gerenciamento de risco. E 20% desse povo, 20, sabe aquele famoso uma fruta ruim estraga o restante? É isso que acontece com esse 20%. Esse 20%, nunca eu parei no chat, no andar da semana, foi o quê? Foi que esses 20% simplesmente, como pode dizer, puxaram muita gente para uma desinscrição ou tiveram momentos que não dava para operar. Por exemplo, eu paguei a sala durante o mês e vou ocupar esse mês. Vão ser exatamente 5 vídeos, um que eu iniciei e um semanal, como que está indo as operações, e no meu último vídeo eu quero gravar o relatório de performance na conta simulador e também, se possível, na conta real, tá? Mas eu vejo que esses 20% de pessoas são que estimulam muito ao cancelamento e o desligamento de várias contas dentro da plataforma ou na sala de sinais que estão lá. Então, vamos tomar cuidado com esses 20%, não vamos seguir mais nada não. Também a gente precisa pensar no emocional do analista. A gente não sabe o que o analista está passando no momento. Isso eu tenho um pouco de... como fazer a palavra certa, mas é se colocar no lugar do operador. O operador aí tá lá, tá? Vamos pensar o seguinte, o operador, ele tá fazendo análise. Ele tá consciente que tem, um exemplo, mais de 200 pessoas, mais de 1000 pessoas, mais de 15 mil pessoas acompanhando ele. Então, seja o operador... Deixa eu pegar minha água aqui. Seja o operador normal, seja o operador de YouTube, seja o operador de sala fechada,
seja o operador de sinais, eles estão passando uma pressão muito alta, tá? Então, além de ter a pressão do mercado, porque o mercado não é brincadeira, eles têm a pressão do ambiente em si. Então, eles sabem que cada operação que eles realizar não é uma operação que só eles estão realizando. Então, é uma operação que vai um pouquinho mais além, tá bom? Pessoal, então deixa esse último recado aqui para te fechar com chave de ouro. Essa primeira semana nas telecinais, eu não fechei positivo na conta real devido ao meu emocional, tá? E também eu vou ser sincero, também falta de foco, porque eu estava preocupado com outras coisas. Tem essa parte de layoff que acontece, que o mercado para programador está muito mais exigente, a régua está muito mais alta. Então, não vou dizer que a parada é fácil. Não tá nenhum. Como pode dizer, entre 2020 a 2022, você podia ser um programador que for, que tu conseguia. A régua aumentou. Então, eu tive vários insights, eu tive vários aprendizados durante isso. E isso aí vai ser tempo outro vídeo também, mas eu quero deixar aqui, não foi culpa da sala. Eu fechei negativo, foi culpa do emocional e do foco. Não julguem o operador não tem culpa de exatamente de nada, ele simplesmente tá lá dando o melhor dele, tá aplicando todos os conceitos. O cara estudou pra caramba, então passaram por provas difíceis, que certificações não são fáceis no mercado. Não são garotos, por assim dizer, garotos ou moleques operando, são profissionais, estão trabalhando. Trader, sim, é uma profissão. Então, eles estão realmente preocupados. Então, vamos frisar isso. E bola pra frente, vou erguer aqui a cabeça. Vocês perceberam que eu tô meio cansado também por causa do horário que eu tô gravando. Mas semana que vem vai ter, entre sexta e sábado, ter fechamento de mercado. Pretendo estar gravando mais um vídeo de como que foi, como que tá o andamento das coisas. E passar um feedback, tá bom? Pessoal, tenha um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. E pra quem tá querendo entrar em sala de sinais, eu ainda não aconselho nenhuma, tá? Eu tô aqui só pra relatar a minha experiência. Fechou? Um abraço a todos e quem quiser apoiar aí pra gente fazer nossas entradas, mostrar a análise em tempo de mercado, faça uma doaçãozinha aí no LivePix, tá aí embaixo. Eu também, pra que me ajude a trazer uma máquina nova, uma máquina 100% dedicada ao mercado. Então, dá essa força. Tamo junto aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.